Olá, meus irmãos. Hoje, dia 5 de maio, às 20 horas, estamos juntos, conectados, para poder compartilhar, cantar um pouco daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. E é sempre muito bom poder estar junto com vocês, poder compartilhar a palavra de Deus. E eu convido você a fechar os seus olhos para nós orarmos, entregando nas mãos do Senhor esses momentos que passaremos juntos, conectados, e juntos cantando e ouvindo a voz do Senhor. Feche seus olhos. Senhor, obrigado pelo teu cuidado, obrigado por nos abençoar, obrigado por estar presente em nossas vidas. Agradecemos pela tua companhia, agradecemos pelo teu sustento, agradecemos, Senhor Deus, porque o Senhor realmente tem sido um Deus que tem cuidado de nós de uma forma muito maravilhosa, de uma forma que nós não merecemos, e é por isso que somos gratos a Ti. E nesse momento, então, rogamos para que o Senhor possa falar aos nossos corações, possa falar às nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Vamos cantar? Vamos cantar Tu És Soberano. É uma música antiga e bem fácil. Vou colocar aqui para vocês também irem olhando. Tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. O Senhor é tremendo, não é? E é maravilhoso poder sentir a presença de Deus, poder estar diante dele, estar com ele, caminhando juntinho, né? É muito gratificante. Que isso possa ser verdadeiro em nossas vidas. Convido você para nós cantarmos ainda mais uma música. Também vou colocar aqui para a gente poder cantar junto, que é Deus é Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus
seja o louvor. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Acho que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Acho que houver, sempre será Deus. Amém. Que bom cantar, não é? Muito bom. Eu gostaria de pedir mais uma pessoa para orar. Jurandir, você ora para nós, por favor? Não ouvi quem ele falou. Eu não ouvi. Você não? Jurandir, você ora para nós, por favor? Desculpa aí que eu não tinha ouvido. Senhor, nosso Deus e Pai, agradecidos estamos, Senhor, nesta noite, porque podemos nos alegrar, porque temos recebido muitas bênçãos do Senhor, mesmo entre as lutas, os problemas do dia a dia que nós temos visto na nossa sociedade, mas nós podemos louvar o Senhor porque temos a certeza de que o Senhor é conosco, o Senhor está nos guardando, está nos sustentando. Pai querido, nós louvamos o Senhor pela vida do nosso irmão João, pelo João Marcos, nosso irmão Felipe. Abençoa, Senhor, os teus servos que estão juntos agora neste momento aí, louvando ao Senhor. Nosso irmão Joãozinho que vai trazer a palavra, que o Senhor possa continuar usando o teu servo na direção e no poder do teu Santo Espírito. E que todos nós que estamos ouvindo através desse aplicativo, podemos mais uma vez ser ricamente abençoados com a tua palavra. Que a tua palavra possa falar aos nossos corações. Nós ainda oramos por aqueles que não puderam conectar neste aplicativo, mas que, onde eles estão, que o Senhor abençoa, guarda e supre as necessidades de cada um. É a oração que nós fazemos com agradecimento, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Muito obrigado, Jurandir. Hoje, nós temos a presença de duas pessoas muito especiais na minha vida. Estou com dois Joões, né? Vou falar assim, um de cada lado, o Joãozinho e o João Marcos. É um privilégio estar com eles aqui. E o Joãozinho é quem vai trazer a meditação para nós nessa noite. E nesse momento, então, vamos passar a palavra para ele, para que Deus possa estar usando esse irmão, como certamente ele tem usado até aqui. Bom, queridos, boa noite a todos. Já falei, mas é tão bom poder estar com vocês, ainda mais participando aqui diretamente de Vila Betânia. Agradecemos a Deus por essa oportunidade, João Marcos aqui conosco. Viemos aqui também para aprender a operar, né, todo esse sistema aqui que o Felipe já está dominando muito bem. Bom, o tema da nossa meditação nessa noite, como vocês estão vendo aí, é uma voz na escuridão. Você acha que está passando por um momento difícil, não é verdade? Claro que nós estamos. Mas
olha, já aconteceram tantas coisas e a Bíblia nos mostra que essas histórias que aconteceram junto ao povo de Deus são histórias marcantes, que deixam para nós lições importantes. Nós vamos estudar em 2 Reis, capítulo 7, verso de 1 a 9. Vamos meditar ali nesse texto e, ao ler esse texto, você vai compreender o que nós estamos querendo falar aqui nesta noite. 2 Reis, capítulo 7, de 1 a 9. Eliseu respondeu: ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por 1 peça de prata. O oficial em cujo braço o rei estava se apoiando disse ao homem de Deus: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Mas Eliseu advertiu: você o verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Havia 4 leprosos junto à porta da cidade. Eles disseram uns aos outros: por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome. Mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos, e se nos matarem, morreremos. Ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus. Quando chegaram às imediações do acampamento, viram que não havia ninguém ali, pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem o ruído de um grande exército com cavalos e carros de guerra, de modo que disseram uns aos outros: ouçam, o rei de Israel contratou os reis dos hititas e dos egípcios para nos atacarem. Então, para salvar sua vida, fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos e jumentos, deixando o acampamento como estava. Tendo chegado às imediações do acampamento, os leprosos entraram numa das tendas, comeram e beberam, pegaram prata, ouro, roupas e saíram para esconder tudo. Depois voltaram e entraram em outra tenda, pegaram o que quiseram, esconderam isso também. Então disseram uns aos outros: não estamos agindo certo. Este é um dia de boas notícias e não podemos ficar calados. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. Essa história é muito interessante. Não sei se você já leu essa história com o seu contexto também. Naquele tempo, quem governava no reino de Israel, que era o reino do norte, era o rei Jorão. O rei Jorão, ele era um rei que, na verdade, da descendência de Acabe e de Jezabel. Ele era filho de Acabe e Jezabel. Então, por aí vocês podem ver que ele, infelizmente, não herdou coisas boas, só coisas más dos seus pais. Apesar de que Jorão era um rei que temia Deus, entre aspas, ele gostava muito de procurar a Deus, mas somente algo que pudesse favorecer a ele próprio. Então, o que estava acontecendo? O rei da Síria, Ben-Hadad, cercou a cidade de Samaria. A cidade de Samaria era a principal cidade do reino do norte. Então, ele cercou essa cidade de tal forma que ele a sitiou. O que é isso? Essa cidade ficou ali cercada, ninguém saía, ninguém entrava. Até que o alimento foi se acabando e houve uma escassez de alimento ali. Segundo Reis 6:24, vai dizer isso, que Ben-Hadad, rei da Síria, mobilizou todo o seu exército e cercou Samaria. A fome apertou tanto que o alimento estava escasso. Para vocês terem uma ideia, em 2 Reis 6:25, diz ali que esse cerco durou tanto tempo que causou tamanha fome que uma cabeça de jumento valia 80 peças de prata e uma caneca de esterco de pombo, 5 peças de prata. Olha o que esse povo estava comendo e olha o que eles estavam pagando por esse alimento. Por que isso estava acontecendo? Infelizmente, como nós falamos, Jorão foi um rei que, na verdade, ele esqueceu-se de Deus. Ele não quis ouvir a voz de Deus. Mas o rei de Israel, Jorão, ele, ao invés de se humilhar, ele coloca a culpa em alguém. E ele quer culpar o profeta de Deus por causa disso. E o profeta de Deus daquele tempo, como nós lemos, era Eliseu.
Eliseu foi o sucessor de Elias. Eliseu, ele era um profeta que ajudou muito a Jorão, numa época em que ele precisou lutar contra um grande exército. Ele se aliou ao rei de Judá e mais um rei para lutar contra um grande exército. E Eliseu ajudou nessa batalha. Isso está em 2 Reis, capítulo 3. É o contexto da história. Mas o mais importante é a gente ver que o rei Jorão, ele queria colocar a culpa em alguém. Diz a palavra de Deus em 2 Reis 6:27 que o rei respondeu: se o Senhor não pode socorrer você, falou com uma mulher, como eu poderei ajudá-la? Acaso há trigo na eira ou vinho no lagar? Isso aconteceu quando o rei estava lá no seu palácio e alguém passou e pediu ajuda a ele, porque, como nós falamos aqui, a palavra de Deus diz, a fome era grande, a escassez de alimento era muito grande. Aquela mãe chegou a dizer para ele que ela e uma outra companheira, a vizinha dela, combinaram então de comerem os próprios filhos. Imagina como que estava vivendo o povo de Deus naquele tempo. E o rei, então, ele respondeu àquela mulher dessa forma: como eu posso te ajudar? Acaso eu tenho o poder de te ajudar? 2 Reis 6:31, ele ainda disse: Deus me castigue com todo rigor, se a cabeça de Eliseu, filho de Zafate, continuar hoje sobre os seus ombros. Então, o que aconteceu com Jorão? Ele tramou e ele desejou a morte de Eliseu, porque ele achou que Eliseu era culpado de tudo aquilo que estava acontecendo. Como nós falamos, Samaria estava cercada pelo exército da Síria e eles não podiam sair e ninguém podia entrar para levar alimento para eles. A situação era grave. Mas mais grave ainda era a atitude desse rei, o rei Jorão. E todos que estavam ali em Samaria, eles não se dobraram diante de Deus. E 2 Reis 6:33 ainda vai dizer o seguinte, que o rei ainda disse: esta desgraça vem do Senhor, por que devo ainda ter esperança no Senhor? Olha, era uma época muito difícil. É uma situação que estava praticamente fugindo do controle daquele rei. E ele já não sabia mais o que fazer. Um governante que esqueceu completamente de Deus. Um governante que esqueceu completamente da palavra de Deus. Ele não tinha mais forças para confiar em Deus. Estava desesperado, procurando um culpado diante daquela situação. Ao invés dele reconhecer que Deus estava com a mão dele sobre sua vida e sobre o seu governo. Bastava ele buscar a direção de Deus. Mas não foi isso que ele fez. Interessante, né, irmãos? Nós estamos vivendo uma situação de confinamento. E essa situação parece que não tem fim. Eu sei que você já não aguenta mais ficar dentro de casa. Eu sei que você está doido para ir no shopping. Eu sei que você está com vontade de caminhar na praia. Eu sei que você está com vontade de passear um pouquinho, ir a domingos partinhos, mas você não pode fazê-lo. Que situação difícil que nós estamos vivendo, né, irmãos? Será que a culpa é de alguém? É tão fácil a gente colocar a culpa em alguém. E o que a gente mais vê aí é pessoas tentando achar um culpado diante disso. Mas nós vamos aprender algumas coisas, nós vamos ver pelos tópicos ali. Como podemos corrigir a nossa atitude em meio a tudo isso? Como nós podemos nos corrigir em meio a essa situação tão difícil? Hoje, essa pandemia, no tempo de Jorão, aquele tempo tão difícil, onde uma mãe, ela comeu o seu próprio filho cozido. Que situação deplorável. Hoje nós podemos entender o que realmente acontece com o ser humano quando ele está acuado. Muitas pessoas, quando estão acuadas, quando não sabem o que fazer, estão no desespero. Ao invés delas se dobrarem e reconhecerem o seu erro, o seu pecado e se arrependerem, elas querem colocar a culpa em alguém. Não foi diferente de Jorão. E no primeiro ponto aí que nós aprendemos é o seguinte: nós não podemos matar aquilo que é a nossa esperança. Se é uma atitude que você tem que fazer, primeiramente é essa: não mate aquilo que é a sua própria esperança. E Jorão estava querendo matar o profeta de Deus. O profeta de Deus, ele era o próprio, digamos ali, o representante de Deus naquele tempo. Era a voz de Deus para Jorão e todos daquela cidade.
Jorão queria matar o profeta de Deus porque ele estava desequilibrado. Ele queria achar a culpa em alguém. Ele até coloca a culpa em Deus. Por acaso haveria de ter esperança nesse Deus que permite essas coisas? Mas ele não reconhece que aquela situação não era culpa de Deus, era culpa dele, como rei que havia pecado contra Deus e havia se distanciado do Senhor. Ele estava desprezando a única coisa que poderia lhe dar esperança. Segundo ponto que nós aprendemos aqui, além desse, de não matar aquilo que é a nossa esperança, nós não podemos esquecer, estando nas trevas, daquilo que Deus nos disse em plena luz. Como nós falamos no contexto dessa história, em 2 Reis capítulo 3, Eliseu já havia ajudado Jorão, Josafá e mais um rei a lutar contra uma grande nação. E Eliseu havia ajudado a Josafá e a esses dois reis justamente por causa de Josafá. Porque Jorão, ele nunca, na verdade, buscou a Deus. Ele sempre era convencido de que os profetas de Baal eram os melhores profetas. Tanto é que isso aconteceu na época de Elias. Mas vocês sabem o que deu. Lembra disso? Quando Elias desafiou os profetas de Baal? O interessante é que nós não podemos esquecer, irmãos, quando nós estamos passando por esses momentos tão difíceis, daquilo que Deus já nos diz na sua palavra em plena luz. A palavra de Deus, ela é luz para o nosso caminho. Ela é lâmpada para os nossos pés. Ela nos dá a direção e nós não podemos de maneira alguma desviar os nossos olhos da palavra de Deus. Aconteceu com o oficial de Jorão. O oficial de Jorão, um homem de confiança dele, esse homem cujo braço, o rei estava se apoiando. Esse homem disse assim para Eliseu: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Mas Eliseu então advertiu: você o verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Quando nós lemos na leitura de 2 Reis, capítulo 7, vocês viram ali que nos primeiros versículos, existe ali uma profecia. Eliseu faz uma profecia. Amanhã haverá alimento aqui. Amanhã será vendida aqui uma porção de farinha e 2 porções de trigo por 1 peça de prata. Vocês lembram que uma cabeça de jumento valia quanto? 80 peças de prata. Veja bem, o que Eliseu está dizendo? Vai haver alimento com abundância amanhã. E esse oficial, ele praticamente disse o seguinte: eu pago para ver. Ele duvidou da palavra de Deus. E isso foi a sua perdição. Ter duvidado daquilo que Deus disse a ele em plena luz. Quando ele estava num momento tão difícil, num momento tão escuro, ele não quis ouvir a voz de Deus. Ele não quis ouvir a luz. Terceiro ponto. Ouça a voz de Deus e traga a vida para dentro de você. Para dentro da sua casa, para dentro do seu coração. 4 leprosos estavam ali, à porta daquela cidade. Nós lemos o texto, e no verso 3 diz que esses 4 leprosos, eles não podiam entrar na cidade, porque eles eram leprosos. A cidade já estava morrendo, e esses homens ainda impedidos de entrar. Mas a gente aprende uma lição muito grande através desses homens. A primeira lição: não leve em consideração a maneira como as pessoas te tratam. Talvez hoje você quer ouvir a voz de Deus. Talvez hoje você não quer matar aquilo que te dá esperança, mas muita gente está dizendo: cara, abra mão disso. Não adianta você defender isso, não. Isso já foi, isso já era. Muitas pessoas vão tentar fazer você agir de forma errada. É importante, então, que você não leve em consideração a maneira como as pessoas tratam você. Esses 4 leprosos, eles viviam na porta da cidade, mas eles não se importaram com o que as pessoas falavam com eles. Mesmo sem poder entrar na cidade, eles não desistem. Eles têm uma ideia. Por isso mesmo, o segundo ponto que nós aprendemos com eles: eles não aceitam ficar de braços cruzados. Eles falam entre si: vamos fazer o seguinte, já que a gente não pode entrar, vamos então buscar um alimento junto ao nosso inimigo. Quem sabe? E aí a terceira coisa que nós aprendemos:
Reconheça que é melhor se humilhar e viver do que morrer no orgulho. É melhor se humilhar e viver do que morrer no orgulho. Foi o que aqueles 4 leprosos fizeram. Eles falaram o seguinte: se lá, junto ao nosso inimigo, se eles quiserem nos ajudar, amém. Se não quiserem, a gente vai morrer. Se ajudarem, a gente vai viver. Se não, vamos morrer de qualquer forma. A cidade está um caos, as pessoas estão morrendo de fome. Vamos lá. Então, eles não ficam de braços cruzados, eles se humilham, têm a ideia, têm essa atitude de se humilhar diante daquela situação. Outra coisa, eles dividem o que tem de melhor. Quando chegaram lá, eles viram que o exército da Síria havia fugido por causa de algo que o Senhor fez acontecer no meio deles. Eles achavam que vinha um grande exército, o exército de Israel vinha sobre eles. Eles ouviram um barulho que Deus fez com que eles ouvissem. Interessante que quando aqueles leprosos chegam ali, eles encontram tudo. Encontram comida, encontram roupa, encontram ouro, prata, tudo. E eles até pegam uma parte, mas eles resolvem dividir. A consciência pesa e eles falam: peraí, não vamos ficar com tudo isso sozinho, não. Vamos dividir. Vamos lá para a cidade. Vamos contar para a nossa gente o que está acontecendo. Vamos dizer para eles que Deus nos deu a vitória. E se cumpriu, então, a palavra através do profeta Eliseu. Quando aqueles leprosos chegaram à porta da cidade, contaram para o oficial, ele contou para Jorão. Jorão ainda duvidou. Mas no dia seguinte, bem de manhã, lá estavam todos saindo da cidade para então conseguir pegar aquele alimento, tudo aquilo que Deus havia feito por eles, sem eles estenderem um dedo sequer. Isso é confiança em Deus. Em momentos de angústia e dor, o melhor a fazer, irmãos, é ouvir a palavra de Deus, é ouvir a voz de Deus. Nesses momentos de angústia e de dor, nunca se esqueça disso. Nunca despreze, nunca mate aquilo que pode te dar esperança, é aquilo que é realmente a esperança. Nunca se esqueça, estando nas trevas, daquilo que Deus lhe disse em plena luz. Ouça a voz de Deus, traga vida para dentro de você. Que Deus abençoe essa palavra em nossos corações. Amém? Amém. Como é bom, né? Como é bom poder ouvir uma palavra tão boa, tão pertinente para o momento que todos nós estamos atravessando. Essa palavra possa realmente fazer sentido nos nossos corações, coração de todos aqueles que em algum momento vão ouvir essa gravação e vão ter acesso também a essa mensagem que o Senhor Deus falou conosco hoje. Finalizo aqui, então, que Deus possa estar abençoando a cada um, meus irmãos,